O Brasil tem dessas. O presidente Lula teve uma ação por danos morais rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Meus queridos, e aí uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, que o Brasil tem dessas. O presidente Lula teve uma ação por danos morais rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O processo foi movido contra o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, que em novembro de 2023 publicou um vídeo em seu canal no YouTube referindo-se a Lula com expressões como diabo, capeta, tinhoso e besta ao quadrado. Tudo verdade. O Lula mesmo se apresentou como herdeiro consanguíneo do Lampião, então tudo verdade do Lacombe. O juiz Paulo Cerqueira Campos concluiu que as declarações de Lacombe estavam dentro dos limites da liberdade de expressão e de imprensa e ainda classificou o discurso do comunicador como de natureza opinativa, enquadrado nos conceitos jurídicos de ânimos narrandi, intenção de relatar os fatos, e ânimos criticandi, intenção de criticar. Com a derrota no tribunal, Lula responde pelo pagamento de R$ 9.395 em custas processuais e honorários advocatícios, mas ainda pode recorrer da decisão. Eu trouxe essa decisão porque eu queria nessas horas morar em Brasília. Porque aqui em São Paulo, o meu ânimos narrandi, o meu ânimos criticandi, ao desembargador Ayrton Vieira, o desembargador use a sua criatividade para inventar, para forjar provas contra o Oeste, o desembargador que solta um pedófilo dizendo que a menina de 13 anos optara por se dedicar à prostituição, este sujeito que é a vergonha do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, eu ainda estou com as contas bloqueadas por 85 mil. Eu tenho que pagar 85 mil reais. Por danos morais, por criticar o criticável, por criticar o absurdo. Sorte do Lacombe é que ele teve um juiz de direito vocacionado julgando o caso dele. Porque aqui em São Paulo, a exemplo dos desembargadores que apoiam o Ayrton Vieira, o coleguinha, e da juíza Paula Rocha e Silva, da 36ª Vara Civil de São Paulo, eu fui lá para a vara, falei, eu quero pagar para me desbloquear. Ela fingiu que me ouviu, não me ouviu, despachou uma coisa totalmente diferente. Hoje eu ainda me encontro bloqueado. Uma juíza mulher ainda, Paula Rocha e Silva. O nome dela é Paula Rocha e Silva, 36ª Vara Civil de São Paulo. Olha aí, eu queria ter juízes cuidando dos meus casos. Não pessoas como vocês. E só aparecem no fórum, viu, Caivano? Só aparecem no fórum de quarta e quinta. Sim. Tá? Só aparece no fórum de quarta e quinta. E Sassona. No mais, são os assessores da vara que tomam conta de tudo. E tomam conta de tudo e não tomam conta de nada. Ai, não posso fazer nada se a doutora, se a doutora não der ok. Mas onde ela tá? Tá em Trancoso. De sexta a quarta, não é possível. Só vai no fórum de quarta e quinta. Ah, vai se lascar. Exatamente. Para a gente ver como o sistema está totalmente corrompido, né, Pavi? Isso é só uma amostra, só uma pequena amostra. E estamos falando, como a gente comentou na última quinta-feira, da maior cidade da América Latina, né, uma das maiores, acho que a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, e do estado mais rico da federação. E talvez uma das piores justiças.
né? Um exemplo de como não fazer, de como não entregar a justiça à sociedade. É uma pena, mas grande feito aí para o Lacombe, então está liberado chamar de El Diablo, né? Será? Então, mas o próprio Lula, não é que está liberado, o próprio Lula falou, corre nas minhas veias o sangue de Lampião. O sangue de Lampião. É isso aí. Lampião era psicopata, um facínora. Ele era o sinônimo de diabo ao ser humano. Então, o Lacombe não fez nada mais do que dizer a verdade. E outra, você criticar com termos fortes, volto para o meu caso, um desembargador que solta o pedófilo e chama uma menina de 13 anos de prostituta, ora, faça-me o favor. Você tinha que ter vergonha na sua cara, juíza Paula Rocha e Silva. É como você disse. Da 36ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, Fórum João Mendes. Como você mencionou já, Pavinato, se é qualquer outra pessoa comum, né, que a ação por si só contra você por criticar uma decisão já é um absurdo por si só. Agora, se fosse uma pessoa comum e ganhasse, que dificilmente ganharia, seria aquelas indenizações de 2 mil, 3 mil. Como é um desembargador, é um valor muito fora da realidade do que é em qualquer caso. Nossa, se desse, eu entro com uma ação dessa na justiça. Se ganhasse, né? Quando eu uma vez, não é sério, uma vez, isso eu até coloquei num livro, que eu atualizei o livro de dano estético da professora Tereza Ancona Lopes, e quando falo de danos morais, eu coloquei um caso. Uma vez eu tive um downgrade da Latam, que eu não vou de econômica. Primeiro que eu não caibo, segundo que eu prefiro não viajar se for viajar de econômica, se eu não tiver dinheiro para não viajar de econômica, eu não viajo. Sou muito realista. Eu tive o downgrade, deu um problema no voo, entrei com ação de danos morais, me deram 5 mil. Por quê? Porque se eu ganho mais de 5 mil, eu tenho enriquecimento ilícito. Ou seja, não dá para eu pagar uma perna da viagem com 5 mil. No mesmo juiz, teve um caso de que um outro juiz estava viajando com a mulher de econômica, e ele e a mulher foram separados. Ele ficou num assento da econômica e a mulher ficou em outro assento de econômica. O juiz, por ser juiz, ganhou 10 mil reais. Justamente. Aí eu pego e te falo, sem querer fazer média com ninguém, eu ganho mais do que um desembargador, meu rendimento mensal. Aí eu ganho 5 mil de dano moral. E um desembargador que ganha menos do que eu, ganha quase 100 pau de danos moral. E ele não tem enriquecimento ilícito, alguma coisa está errada. Exatamente, era mais se considerar o salário dele oficial, né? Não, sem considerar os penduricários, que é o salário do juiz, costuma aumentar um pouquinho. Mas aí o Lacombe, parabéns pela vitória, evidentemente que está dentro da crítica. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.